Mas também percebi, com o erro dos outros, que esta vida que eu achava que tinha, já muita gente tinha passado por esse momento. E em conversa com pessoas que tinham passado por esse momento, toda a gente me dizia: isto é bonito, mas é 1 ou 2 anos, mas depois, pá, quem gosta de empreender, quem gosta de liderar, quem gosta de criar, não consegue viver neste aquilo que é a ostentação. Então eu percebi que nem valia a pena ir por esse caminho. Para que é que eu vou estar aqui? Ou pelo menos tentei nunca transparecer isso, mas tive momentos sozinho, que me passou muito rápido, mas que me fez refletir sobre se não era o momento de eu começar a usufruir, de pôr as fichas todas cá para fora e começar a ter a vida de luxo. Acho que sou suficientemente inteligente, aprendo imenso com os erros dos outros para perceber que se aquele sentimento crescesse, que era o princípio do fim. Desculpa ter interrompido a tua introdução, mas começaste agora mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Ruben Dias Marques e ao meu lado está Bruno Lopes e Silva, que nos vai apresentar o convidado de excelência de hoje. Hoje temos connosco o Hélder Ferreira. O Hélder é de formação base em gestão, com especialização financeira e health clubs. Empreendedor de sucesso com várias empresas, é atualmente CEO e founder do Fitness Up e owner do HMF Capital. Hélder, obrigado por estares aqui connosco e diz-me como desafiar o tradicional faz parte da fórmula do sucesso. Mais do que mais do que desafiar é estarmos preparados para aquilo que é o dia a dia, porque temos muitas vezes uma tendência natural de complicar, quando na realidade isto está tudo sempre assente naquilo que é a nossa capacidade de sairmos da inércia e da ignorância. Eu costumo dizer os meus dois Is, que são os bloqueadores de sucesso. Tudo o resto acontece em cima disto. Dois Is, bloqueadores de sucesso. É inércia Igno- e... é ignorância e inércia. A partir do Então, momento que desbloquearmos estes dois, tudo o resto se torna um mar azul. mas concordas que isto não é óbvio de desbloquear? Ou seja, não é algo que exista uma receita mágica ou aqui uma fórmula do sucesso para desbloquear isto? Ou achas que existe? Não, não é mágica. Eu até diria que nem chega a ser mágica, porque é mesmo muito simples. É só tu interiorizares que tens que perceber que há coisas que tu sabes, há coisas que tu não sabes e há coisas que não sabes. E isto coloca-te logo numa posição de humildade perante a vida, quando tu tens esta postura de estar disponível para ouvir, e depois isto reflete-se na tua capacidade de liderança, na tua capacidade de organizares o teu pensamento e organizares a tua vida, quando te colocas nesta posição. A partir do momento que tu achas que és superior a alguém, que tens o conhecimento todo, que já não estás mais para aprender com pessoas que tu achas que sabem menos do que tu, é o princípio do fim e isso primeiro é o princípio da ignorância, desde logo, e que não te coloca naquilo que é a tua capacidade depois de te desenvolveres e estás constantemente em aprendizagem, porque no fim do dia é disto que se trata o sucesso. Porque o sucesso, nós falamos muitas vezes do sucesso e se calhar de uma forma mais ou menos natural, nós associamos o sucesso à nossa capacidade financeira. E o sucesso não é só isso. Ou seja, este é só se calhar, uma face de muitas outras faces que esta moeda se reveste, que é a componente financeira, porque fazer esta viagem da liberdade financeira e depois não ser acompanhada de algum tipo se calhar não é de crenças, mas de convicções e de propósitos, a coisa fica um bocado depressiva. Helder, eu gostei muito da tua intervenção aqui inicial, porque nós costumamos brincar com a fórmula de sucesso e ser aqui individual, dinâmica e consoante os convidados que aqui temos, vamos falando de outras coisas, e tu trouxeste logo quase o contrário, que é o que é aquilo que é bloqueador. Eu gostei muito dessa vertente, mas pegando no que tu disseste agora, tu tocaste num ponto que me faz pensar, e sendo aqui tu, como nós te apresentámos no início, um empreendedor de sucesso, que tem aqui alguma liberdade financeira, é algo que nós normalmente ansiamos, mas acabamos por ter as ferramentas que tu já falaste tanto, ou seja, que é se nós nos mantivermos
permeáveis a aprender, se não mantivermos o copo cheio, tivermos o copo meio cheio e aprendemos com todas as pessoas, não termos aqui aquele convencimento que eu sou melhor que o outro, já não tenho nada a aprender, isso é algo que em qualquer altura do caminho nós podemos ter. Ou seja, com mais liberdade financeira, com menos liberdade financeira, é algo que já existe em nós ou que deveria de existir. Mas tu, agora, neste patamar em que te encontras, foi algo que foi sempre claro para ti, acompanhou-te ao longo do processo, ou em alguma fase tu te deslumbraste, ou só percebeste isso num pós. Porquê? Porque é fácil nós dizermos assim, olha, o Helder está a dizer isto porque atingiu aqui este sucesso em termos de empreendedorismo, mas se ele tivesse que fazer isto que eu faço era mais difícil. Eu pergunto isto porque quem nos ouve, ou muitas das pessoas que ouvem, às vezes existe esta conotação, eu gostava de perceber se tu, ao longo da jornada, isto foi sempre claro para ti, manteres esta humildade, manteres esta clareza e manteres esta a força para aprender com os outros e com quem te pode acrescentar valor. Não foi sempre claro. hum, como é que eu usei de explicar isto? Há momentos em que tu nos. Porque deixa-me puxar um bocadinho a fita atrás para eu estruturar o pensamento. Hum, À medida que tu te desenvolves enquanto pessoa, enquanto profissional, hum, isto é todo um processo ongoing e muitas vezes solitário. Porque uma coisa é aquilo que tu transpareces que és, outra coisa é aquilo que realmente és e aquilo que realmente fazes. Costumo dizer que é aquilo que nós somos, nós conseguimos ver num quarto escuro com a luz apagada. Isso é o que nós somos. Tudo o resto são os holofotes a quererem-nos criar uma imagem daquilo que nós somos. E eu muitas vezes nesse espaço, se quisermos criar aqui uma imagem visual, sozinho, com as luzes apagadas, hum, cheguei no passado, a deslumbrar-me, hum, mas acho que sou suficientemente inteligente, aprendo imenso com os erros dos outros para perceber que se aquele sentimento crescesse, que era o princípio do fim. E eu percebi desde muito cedo que esta viagem, e aprendi com outras pessoas que falharam. A maior parte dos meus ensinamentos foram com pessoas que falharam, porque percebi que se deslumbraram. E eu conheci mesmo muita gente que falhou. E um dos pontos que eu identifico como sendo o ponto que os ligavam uns aos outros pelo motivo que falharam era terem-se deslumbrado em determinada altura com o dinheiro que estavam a ganhar. E, e então houve aqui quase uma aversão ao dinheiro. E eu nunca quis fazer do dinheiro a minha meta. E nunca foi a minha meta. E então ou seja, a minha transformação é sempre no sentido de eu crescer para um propósito maior. E eu transformar-me em cima de um propósito maior. Esta componente financeira é meramente um resultado do caminho que eu tenho seguido, mas sem me deslumbrar, sendo que eu tive momentos, sem sequer em nenhum momento, ou pelo menos tentei nunca transparecer isso, mas tive momentos sozinho, que me passou muito rápido, mas que me fez refletir sobre se não era o momento de eu começar a usufruir, de eu começar, costuma-se dizer, a pôr as fichas todas cá para fora e começar a ter a vida de luxo que eu achava que merecia e que continuo a achar que mereço porque trabalhei de sol a sol, abdiquei de muito da minha vida das festas, abdiquei das noitadas, abdiquei dos amigos, abdiquei de muita coisa por isso eu mereço. No entanto, à medida que vou fazendo esta trajetória, começo a perceber que não é bem isso que eu quero. Eu quero criar alguma coisa muito maior, quero criar um legado e, acima de tudo, quero produzir valor. Porque aquilo que faz a diferença no fim do dia, nos resultados das pessoas, das empresas, dos países, é produzir valor. E quem mais produz é quem faz mais a diferença.
e eu sou um felizardo porque tenho esta capacidade de produzir e por isso vou fazê-lo, ainda que tínhamos uma sociedade que nem sempre dá valor ao facto do empreendedor estar disposto a produzir valor, a criar valor, porque ainda continuamos a ter uma sociedade que olha para o empreendedor e para o empresário, principalmente os empresários que vão tendo sucesso, como alguém que teve sorte, é um aproveitador, é alguém que beneficiou do Chegou à sistema, custa de é alguém. alguém. É É. isso. Nasceu à custa de alguém e então não sei se é só a inveja ou se é muito mais do que isso, porque eu acredito que é mais do que isso. Essencialmente está baseado na educação que nós levamos, porque nós somos treinados para sermos, para sermos guiados por outros e não termos capacidade. E esta liberdade que nós temos de pensar não nos é natural. Sem dúvida. Helder, mas há aqui um ponto neste discurso incrível e que se repararmos em todas as pessoas que vieram ao nosso podcast, todos acabam por dizer que o dinheiro é consequência de algo maior que eles queriam atingir. E a minha pergunta, eu não sei se isto é simples de responder, mas vem precisamente de como é que foi este exercício de definires algo maior. Porque imagina, sempre que está alguém a ouvir uma história do empreendedor, e esse alguém pode ser eu ou uma pessoa que esteja a ouvir este podcast, eles pensam sempre, ok, mas o empreendedor começou a fazer esta jornada porque queria dinheiro. Mas tu e as pessoas que vêm cá conseguem sempre colmatar este ponto de sim, eu queria dinheiro, mas esse não era o meu objetivo, não é a minha meta e não pode ser. E se reparares, um dos traços que tu dizes que é comum a todas as pessoas é precisamente este deslumbre, porque a meta deles era dinheiro. A partir do momento que há dinheiro, há uma meta atingida e não precisa de haver mais esforço associado. E a minha pergunta é: como é que este exercício foi feito? Do ponto de vista de pessoa, como é que o Elder pensa nisto e diz: não, o meu propósito é este e o dinheiro vai ser consequência deste propósito maior ou desta missão. O meu propósito, a ver se entendes o meu raciocínio. O meu propósito inicial não é diferente de qualquer outro empreendedor, era construir o meu momento FIRE, o meu momento em que eu atingia a liberdade financeira e em que conseguia ter rendimentos suficientes que me permitisse levar a vida que eu sonhava, que era uma vida simples e continua a ser. Um, e esse era o meu propósito. Só quando tu direcionas o teu propósito para o dinheiro, numa primeira fase, um, a paixão que te leva deste ponto A até ao ponto B, desta construção da liberdade financeira, serve-te de motivação, só que não te serve para te aguentares durante o resto da vida. Não sei se me estou a fazer entender. Claro. É um combustível que acaba por ir perdendo força. É um combustível rápido, é isso. Yeah. Perde força muito rápido. Porque à medida que tu vais fazendo o projeto e começas a ter alguma liberdade financeira, tu facilmente começas a perceber que ou te deslumbras, ou segues o caminho do deslumbramento e então estás no início do fim, tu não consegues crescer, porque entretanto crias aqui, que começas a criar, eu costumo dizer que hum, tu, tu és fruto das tuas crenças. E as tuas crenças modelam o teu pensamento, que por sua vez modelam as suas ações. E as tuas ações modelam os teus comportamentos. Os teus comportamentos são o teu estilo de vida. E o teu estilo de vida é que define se tu vais ter sucesso ou não. Ok? Ou seja, se tu a determinada altura da tua viagem alteras o teu estilo de vida, estás a alterar o teu percurso todo. Yeah. Ok? E aquilo que te moveu até aquele ponto, aquilo que te levou até ao teu sucesso, termina porque tu estás a quebrar o ciclo daquilo que te levou até àquele momento de sucesso. Os teus alicerces? Yeah.
Então, se perdes esta linha orientadora, esta linha deste caminho, porque aquilo que te moveu e que te levou àquele momento, ou à tal liberdade financeira, foi perseverança, foi foco, foi disciplina, foi tudo isso que te levou do 0 ao 1 milhão. Vamos colocar aqui isto em números. Foi tudo isso. E se tu chegas ao 1 milhão e alteras a tua forma o teu estilo de vida, a tua forma de te organizares, a tua forma de pensares, se começas a dedicar, passando isto para a prática, se começas a dedicar tempo às festas, às noitadas, à roupa grife, se começas a passear de Ferrari, estás a alterar o teu estilo de vida. E aquilo que te levou, as tuas motivações, deixam de existir, que era a ambição de construir algo mais. E muitas vezes construir algo mais era ter o Ferrari. Mas era isso que te movia, era isso que te fazia levantar todos os dias, era esse o teu drive para atingir determinado resultado. E então, se tu atinges aquele resultado, deixas de ter um estilo de vida que te permita outra vez fazer um caminho até um propósito maior. E tu neste momento, ou tu te deslumbras e compras o Ferrari e começas a viver esse estilo de vida, ou encontras um propósito maior. Ok. E esta foi a minha reflexão a determinada altura. Ou eu, tipo, estou bem, porque é que eu me vou chatear mais com isto? Porque é que eu hei de perder mais tempo com isto, se afinal tenho a vida que sempre sonhei? Mas também percebi, com o erro dos outros, que esta vida que eu achava que tinha, já muita gente tinha passado por esse momento. E em conversa com pessoas que tinham passado por esse momento, toda a gente me dizia: isto é bonito, mas é 1 ou 2 anos, mas depois, pá, quem gosta de empreender, quem gosta de liderar, quem gosta de criar, não consegue viver neste marasmo daquilo que é a ostentação, do que é. Então eu percebi que nem valia a pena ir por esse caminho. Para que é que eu vou estar aqui a perder 2 ou 3 anos da minha vida numa jornada que não me acrescenta valor, que não me diz nada, até porque eu nunca me preocupei muito ou nada com o que os outros dizem ou o que os outros fazem. Percebo, percebo muito rápido, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter coisas boas, gosto de ter coisas de luxo. Mas gosto hoje. Amanhã já me chateia aquilo, já acabou. Eu acho que somos quase todos assim. Acho que pode O haver síndrome do exceções. telemóvel novo, né? No primeiro dia vamos protegê-lo, passado um dia já era igual ao que nós tínhamos no dia É anterior. exatamente, é o carro que compramos novo, é o Seat Ibiza que compramos, mas que metemos até uma capa que é para não gastar os bancos e não sei o quê. Mas se esta jornada for até ao Ferrari, é exatamente igual. Quando chegamos ao Ferrari, mas depois, passado 2 ou 3 meses, já está cheio de latas de Coca-Cola no chão e coisas do género. E Estou a todos os. exagerar, mas Reparem aplicamos aqui que com uma imagem quem nos visual, porque é ouve. exatamente igual. É exatamente igual. Então, tu fazes esta viagem, assente sempre em cima de propósitos, ainda que tu ao longo da jornada vás alterando o propósito, é o que te dá o teu combustível, o poder de fogo para construires algo maior. Reparem que quem nos ouve pode estar a pensar assim agora, e isto é alguns dos comentários que chegam, que é, ok, o que vocês estão a falar faz sentido, mas isso faz sentido quando já experienciei algo que atingi. Imagina, comprei um Ferrari e agora fartei-me dele. Mas há formas de experienciar isto numa gama muito mais pequena. Vou-vos dar uma história pessoal. Por exemplo, eu tinha uma crença montada sobre um iPhone. Ou seja, queria comprar um iPhone. No dia que comprei o iPhone, aquilo foi um drop de dopamina. Uma semana depois, o iPhone já tem a película partida, portanto já nem quer saber que tem ali o iPhone. Então nós conseguimos fazer o exercício de experienciar isto a um nível muito mais baixo para rapidamente perceber a lógica que o Elder está aqui a passar-nos, que é conseguirmos atingir aquilo e depois o desapego daquela crença que foi modelada por algo que nós não tínhamos. É uma crença de ausência, de escassez. Por norma, é um dos drivers que leva a este deslumbramento, não é? Capacidade de tu deslumbrares com dinheiro é pela escassez que tiveste ou que passaste nesta fase de vida. Eu acho que tu inclusive, acrescentaste aqui um ponto
que, que eu acho que podíamos retirar. E é, tu disseste que nós podemos fazer esta comparação, qualquer coisa assim do género, nós podemos fazer esta comparação com alguma coisa num nível mais abaixo. Não existem níveis. Não existem, percebes? Não existem níveis. É onde tu estás, ou seja, a tua experiência de ter um iPhone pode ser muito superior à experiência de um amigo teu de ter um Ferrari. Yeah. Ou seja, por isso nós não conseguimos comparar níveis pelo preço das coisas, mas muito mais pelo valor que aquelas coisas nos proporcionam naquele momento. Excelente reparo, Eu, isso mesmo. eu gostava de voltar aqui a um ponto atrás, Helder, e tu tocaste numa métrica ou numa. Não é uma métrica, mas num termo que eu adoro, que é a trivialidade da excelência, que é o quê? Que é basicamente fazer as coisas de forma repetida, aquilo que te dá o basal para tu te manteres ao longo de todo o tempo. Ouvimos aqui histórias como o Ronaldo, em que come a mesma coisa há 30 anos, faz os mesmos exercícios, ou seja, e ele repete a mesma coisa que tu acabaste aqui por dizer em algumas falas que ele tem, que é fazer o simples bem feito de forma repetida e consistente. Ou seja, continuares a conseguir fazer aquilo que te levou ao sítio que tu querias ir e depois não alterares essa vertente. Mas tu tocaste noutro ponto, isto deixar só aqui este resumo que acho que é de excelência para quem nos está a ouvir, mas tu tocaste num ponto que é, eu nunca liguei muito àquilo que os outros me dizem. E eu vi um Reels teu que até partilhei com o Ruben, que te perguntavam sobre isso e tu dizias qualquer coisa dos cães quando estão a olhar para a Lua, que a Lua está tão distante que isso não vai afetar. Não sei se é esta temática, desculpa, a temática é esta, não sei se foram estas as palavras, mas o que gostava de perguntar é, Sim, mas como é que foram. tu consegues que isso não te afetasse nas diferentes fases da tua vida? Porque nós mesmo sendo bastante blindados à opinião dos outros, pá, há fases que a gente acaba por pensar, é pá, se calhar isto que ele me disse, sou eu que estou mal, não sou eu que estou mal. Se foi algo que tu foste trabalhando, se te é inato, ou se deixas aqui também para conselho em quem nos está a ouvir que possa trabalhar isso, que é do género. E porquê é que tu achas realmente isso? Que eu já percebi que tu achas isso realmente, de eu não quero saber o que é que me estão a dizer e como é que tu atinges esse nível de desapego. O meu dia só tem 24 horas. A minha vida, se correr bem, vai ter 80 anos. Todo o tempo que eu perder com coisas que sejam menos importantes ou que não acrescentem nada na minha vida, eu retiro, que é para poder dedicar todo o meu tempo àquilo que eu considero importante. E depois sinto que estou numa realidade paralela. Eu não sei se tenho algum tipo de autismo, que se calhar até posso ter, nunca foi diagnosticado, mas eu vivo muitas vezes em modo de solidão. Em- Porque aquilo que eu quero construir tem a ver com está montado em cima de uma estratégia e de um plano que não pode ter ninguém a sabotar. Muito menos posso ser eu a sabotar esse plano. E voltamos ao mesmo. Eu, se me preocupar com aquilo que os outros dizem, serei eu que estarei a sabotar o plano, serei eu que estarei a desviar aquilo que é Yeah. o que tem de ser feito, quando tem de ser feito, de forma consistente, independentemente do dia que eu estou motivado ou do dia que estou menos motivado. Porque eu não posso deixar que outras pessoas influenciem o meu plano, porque no fim do dia é isto que vai acontecer, é bom influenciar o meu plano em função daquilo que dizem. E um bocado em cima da minha arrogância, porque também tenho, por ser uma pessoa humilde, mas que também tenho a arrogância. Ninguém pode criticar aquilo que eu estou a fazer sem fazer aquilo que eu fiz. Yeah. Por isso, eh, por isso aquilo que acho é que eu faço esta viagem de uma forma solitária, não preciso que outras pessoas a façam por mim, mas também não quero ouvir tudo o que não vier construir para dentro do plano. Yeah, yeah. Blindas o plano no bom sentido, ou seja, acabas por fazer um filtro permeável daquilo que pode vir acrescentar valor. Ou porquê? Porque acho que também não és ninguém que não ouve ninguém. Ouves é pessoas que se calhar te dão informações construtivas para construir aquilo que queres atingir, ou seja, para ainda nutrir mais, não só construir, Eu, mas nutrir. de perfil, sou ao contrário. Ouço toda a gente, preciso de imensa informação, sou uma pessoa que não sei nada,
estou sempre na posição de eu não sei nada, digam-me como fazer, mesmo com as minhas equipas, não raras as vezes, ou a maior parte das vezes, mesmo não acreditando que o que eles estão a dizer que vai funcionar, a minha resposta é testem e digam-me como é que correu, porque se calhar vou ter surpresas, e já tive surpresas, e adoro quando tenho surpresas, tenho total abertura para aprender. Agora, não tenho abertura para pessoas negativas, pessoas que estão cheias de problemas, pessoas que nunca têm soluções ou que constantemente apresentam problemas em vez de soluções, pessoas que estão sempre de mal com a vida. Yeah. Porque isso é que me afeta, isso é que me influencia. É esse tipo de pessoas, não é só a crítica, porque eu a crítica, então, isso aí já nem me aquece nem me arrefece. Mas não me deixar influenciar, na maior parte dos casos, é não deixar que ambientes tóxicos entrem na minha vida, no meu ecossistema, na minha realidade. Antes deste episódio, nós já gostávamos de ouvir, Helder, depois deste episódio, eu diria que tu passamos a admirar. E queremos perceber aqui um pouco como é que acontece. Nós já temos aqui a posição Antes de do mais, Helder obrigado. enquanto indivíduo, e agora eu quero perceber como é que aparecem estes conceitos de disrupção e de inovação que tu trazes ao mercado. Ou seja, o produto que tu crias ou a solução que tu tens no mercado e que foi um dos propósitos que nós falámos no início, ou do ponto de vista, pelo menos do nosso ponto de vista leigo, é uma solução disruptiva e inovadora dentro do mercado que existia. Como é que aparece esta sensação de disrupção? Foi um processo criativo natural em ti? Foi alguém que te inspiraste e trouxeste para cá? Como é que isto aparece na tua vida? Ou se já era algo que existia antes? Ou seja, se essa inovação, essa vontade de inovar já estava em ti noutras áreas e que por acaso apareceu também na área do fitness? Olha, isto não é mais do que eu eu preciso constantemente de estar em aprendizagem, a dominar novos conceitos. Depois, sou uma pessoa que acha que não vou inventar a roda, porque o meu maior talento é saber que não tenho talento nenhum. Eu não tenho jeito para nada. Não nasci com jeito para nada, mesmo. E então a melhor forma era perceber o que é que tens que fazer bem dentro da tua área de negócio e comparando com outras áreas de negócio, fazendo benchmark, o que é que tens de fazer bem para tornares o melhor? Como é que tu consegues? Como é que os melhores se tornaram os melhores? E aquilo que percebi foi que, dentro daquilo que é a gestão de marketing, uma das coisas fundamentais era teres uma proposta única de valor que fosse realmente diferenciadora. Então, se isto é o que faz a diferença, se tu tens que ter uma proposta única, Helder, tens que te sentar e tens que pensar, tens que realmente ser diferenciador. E então foi aquilo que eu fiz. No meio de tudo isto, eh, é olhar para dentro do projeto ou dos projetos em que eu estou envolvido e perceber aonde é que nós conseguimos ser diferente. Porquê é que vamos estar no mercado com uma coisa igual a toda a gente? O que é que vamos acrescentar valor? Como é que tu podes ser extraordinário, Helder, se tu estás a oferecer algo exatamente igual? Se tu não estás disponível, se não estás disposto a perceber que tens que quebrar com aquilo que é o status quo e tornar aqui a coisa completamente, completamente diferente e diferenciadora. E então foi a partir daí que comecei a desenhar, principalmente o Fitness Up, que é o projeto de mais referência, começar a desenhá-lo em cima de uma proposta de valor que fosse realmente diferenciadora. Pá, e eu estiquei mesmo a corda. Eu faço um investimento altíssimo nos clubes, e comecei com um preço extremamente baixo, que teve alguns ajustamentos ao longo do processo, mas eu quis oferecer melhor preço, melhores condições, quis-me adaptar àquilo que é a realidade da juventude, percebi que a importância de ter um look and feel que fosse apelativo, que as pessoas gostassem. E hoje já começámos a ver marcas a seguirem esta tendência, outras que ainda continuam a oferecer pavilhões de máquinas e está tudo bem na mesma. Mas eu precisava de fazer este caminho. E depois começou muito visual, então pior ainda, esta necessidade grande de ter espaços com que eu me identificasse foi o que eu acho que fez a diferença.
depois tu percebes esta necessidade de teres uma comunidade associada, ou seja, há toda aqui que não me é inata. Isto não é uma coisa que tipo, pá, o gajo é brilhante porque tira ideias fora da caixa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver mesmo com estudo, tem a ver com conhecimento, tem a ver com aprofundares conhecimentos na área da gestão, na área do marketing, na área das finanças. Tem a ver com isto, tem a ver com perguntar, tipo, o que é que estás a fazer? O que é que tu estás a fazer para ser diferente? Como vocês me estão a perguntar a mim, o que é preciso? Como é que é possível lá chegar? O que é que eu posso fazer diferente? Pá, e eu fico muito feliz porque começo a ver uma série de empreendedores com este mindset de quererem aprender, de estarem disponíveis para fazerem diferente e não seguirem a tendência de eu quero, posso e mando e eu sou o maior. E então nós, quando começámos a ver a malta que até tem algum nível de sucesso, então aí pior, aí entras aí no mundo da arrogância, que é uma coisa incrível. Malta que subiu 2 degraus e que já tem uma necessidade enorme de se pôr em cima do pedestal. Triste, mas é a realidade que temos. Helder, mas temos aqui aprendizagem, calma, conhecimento, pensamento, e tu podias estar, e desculpa a expressão, mas podias estar na caverna a gerir os teus negócios, ou seja, podias estar fechadinho, a fazer os teus estudos, a gerir as tuas coisas, e aparece aqui o digital. Ou seja, gostava de perceber porque é que Helder vem, e eu sei, acho que o porquê, mas é mais para quem nos ouve, porque tu tens muito a acrescentar, são precisas pessoas como tu a fazer a partilha, como estás aqui a fazer connosco, acho que é essa uma das missões que nós precisamos, talvez no nosso país e na nossa comunidade, mas porque é que dentro das tuas 24 horas, das quais tu otimizas da melhor forma, aparece o digital? É para esclarecer pessoas, é para potenciar os teus negócios, é para... Porquê? Já percebi que não é por ego, já percebi que não é para tu crescer, percebi que não é por vaidade. Gostava de perceber aqui a tua estratégia ou a tua premissa por trás deste move para a parte mais digital. É para eu crescer enquanto pessoa, é para eu me desafiar, em primeira instância. Depois é para fazer crescer os meus negócios, Ok. criar uma marca pessoal que me permita desenvolver os meus negócios e o ecossistema que está de volta daquilo que é hoje a HMF Capital, que é hoje a empresa que detém uma série de outras empresas e em qual eu sou administrador, eu sou CEO, independentemente da função onde estou, e que tenho como objetivo continuar a fazer crescer estas empresas. E com isso, ainda assim, inspirar outras pessoas a criarem mais valor para todos nós. E eu consigo fazer isto de uma forma tranquila, porque este é mais um projeto de longo prazo, não acontece e não vai acontecer não vai acontecer no curto prazo. Eu não tenho qualquer objetivo de curto prazo de ter seguidores ou de ter nada disso. Vou fazendo de forma consistente aquilo que tem que ser feito para aquilo que eu acho que é o correto no digital para que a minha imagem não seja, não, fique associada àquilo que eu, pelo menos muito perto daquilo que eu realmente sou. Eu tento aproximar o máximo os meus vídeos, a minha imagem dentro daquilo que eu realmente sou. E se ao mesmo tempo e que eu esteja a inspirar pessoas, que esteja a inspirar outros empresários a fazerem mais e melhor, e se ainda assim aparecerem oportunidades de negócio que façam sentido para aquilo em que nós, e quando digo nós, a minha equipa, somos realmente bons, que é fazer escalar e potenciar negócios, porque temos tido a oportunidade de entrar em empresas desta comunicação do digital que eu tenho feito. Melhor ainda. Ou seja, eu consigo juntar, através do digital, consigo juntar aqui uma série de mais-valias que só com o digital e com uma marca pessoal mais forte conseguia fazer. Tiveste alguém que te tenha inspirado a fazer esse percurso? Helder? Inspiraste-te em alguém? O curso do digital, Sim, o teu percurso, essencialmente.
Pode ser Não, no digital, na parte de empreendedorismo, ou seja, houve alguém que tu tenhas pensado numa fase da tua vida do género, ok, isto é uma referência, isto é algo que eu posso. não tenho ninguém, tenho pessoas que tenho pessoas que me inspiram ainda hoje, e muitas delas são empreendedores que começaram há um ano atrás e já me inspiram, pessoas que eu fico, uau, que capacidade de trabalho, que coisa incrível que estão a fazer. Não tem a ver com a idade, nem tem a ver com o tempo que estão nisto, porque há muita gente que está aqui há muito tempo, que estão, como se costuma dizer, estão aqui há muitos anos, mas todos os anos a fazer o mesmo. Por isso isto não tem a ver com, Estão sempre com no um ano um. estou sempre no ano um, só que repetem o ano um muitas vezes. Basicamente é isso. Mas tenho mentores. E é uma daquelas coisas que eu acho extremamente importante hoje, nós termos mentores nas mais diversas áreas ou em áreas em que somos mais frágeis. Eu não tenho mentores nas áreas dos negócios, mas tenho mentores que me acompanham, e alguns infelizmente já não estão cá, mas que ainda assim me acompanham e me vão acompanhar a vida toda naquilo que são os valores e a forma de estar na vida. E isto, parecendo que não, faz realmente diferença no mundo dos negócios também. E vais atrás deles ou eles vêm atrás de ti, a maior parte das vezes? Isto é uma questão que eu costumo fazer, ou seja, alguns eu sei que fizeram parte, se calhar, da tua vida, tu encontraste, etc. Mas outros procuraste e também houve outros que de alguma forma te selecionaram por ver o teu percurso, por ver a tua. Como tu olhas para deles que são empreendedores há um ano e se calhar tu vais mentorar, não sei, mas porque olha, gosto disto, gostei desta dinâmica, se tens aqui uma. Ou se isto é tudo natural. No meu caso foi natural. A minha recomendação é que, quando não é natural, que deem o passo em frente e mais uma vez matem aí a inércia, Boa. porque se vocês se identificam com determinada pessoa, se essa pessoa é uma pessoa que vos pode acrescentar valor e pá, deem o passo em frente, contactem, falem com ela, tentem perceber. Nem sempre é fácil, porque nem sempre do outro lado estão pessoas que têm muita disponibilidade para estarem a entregar, pelo menos a muitos mentorados. Aí eu tento naquilo que me é possível, ajudar e dar suporte, a algumas pessoas. Mas na realidade, e isto não é um recado para aquelas pessoas tipo, que me vão contactar e dizer, ei, mas eu gostava que tu. Pois, mas eu percebo, mas na realidade o tempo não é Não é tanto para infinito. isso, e o pouco tempo que tenho uma prioridade que é os meus filhos e a minha mulher, que já lhes roubo imenso tempo com os negócios, e por isso não é fácil. Mas voltando ao tema dos mentores, eu acho extremamente importante as pessoas, e hoje já existem formas de aceder a mentores através de N de mentorias, N de masterminds e coisas do género, que podem ser altamente, altamente enriquecedores para quem está no início dos projetos. Eh, o meu conselho e a minha recomendação é que escolham mentores que já tenham, porque senão é outra coisa qualquer. São professores ou são educadores, mas escolham mentores que já tenham feito, que já tenham track record, que já tenham passado pelas dores. Porque senão porque formação é dado não é por mentores, é dado por professores, e isso nós encontramos nas escolas, nas universidades, que eu acho também fundamental, mas se queremos realmente ter mentoria, no sentido de suporte real do mundo dos negócios, só com empreendedores que já tenham passado pelo mesmo processo para o qual tu queres ir, porque encurta imenso o processo. Quando tu identificas, eu estou nesta área de negócio, estou numa área de negócio idêntica, o meu objetivo é este, é um objetivo idêntico com aquela pessoa que já lá chegou. Por isso, nos momentos difíceis, e há muitos momentos difíceis ao longo da jornada, ter uma pessoa em quem tu pegas no telefone e dizes, olha, estou a passar por isto, pá, o que é que tu fazias? E melhor do que ter um é ter dois ou três. Quer dizer, pegar, em vez de ligar a um, ligar a Opiniões. dois e a três. Dizer, pá, ok. Muito bom. E, Helder, se tu fosses um mentor de leitura, que livro é que recomendarias?
Tens algum livro que costumas ler? Eu tenho um livro que sempre me perguntou isto nos podcasts e eu tento sempre encontrar ideias diferentes, até para não ser repetitivo, mas é difícil eu conseguir desligar-me daquilo que é o meu livro preferido, um, porque eu gosto imenso de negócios e o Good to Great, de Jim Collins, é o livro que mais me marcou. Eu já o li várias vezes, porque todas as vezes que eu leio aprendo uma coisa nova, um, e dá-me uma percepção da realidade, daquilo que realmente é importante para tu ter sucesso no mundo dos negócios. E se a tua vida fosse um filme, qual é que era o título? Não precisa de existir, pode ser Sim, um podes nome. criar. Se fosse um filme, O Poder da Consistência, talvez qualquer coisa assim. Olha, eu assisti a Yeah. esse filme com esse Algo título. assim do género. Era catchy. E entramos agora aqui numa fase de reta final do episódio. Ou seja, aqui no final da Fórmula do Sucesso, nós costumamos fazer uma síntese de tudo o que falámos ao longo do episódio em formato de fórmula, para dar jus precisamente ao nosso nome. E esta fórmula costuma enquadrar alguns termos, uma fórmula simples, mas costuma enquadrar alguns termos do nosso convidado. Alguém com quem nós falámos durante quase uma hora e aquilo que nos parece ser os fatores diferenciadores no sucesso que essa pessoa traz. E na fórmula do sucesso do Elder, o primeiro termo que eu quero adicionar à equação é pragmatismo. E pragmatismo no sentido de esta capacidade de sentar, analisar, raciocinar e iterar, acaba por trazer aqui ao Elder esta sensação que ele nos passou neste episódio e que esperamos que seja um abre-olhos para todas as pessoas que nos ouvem e que possam estar nesta fase ou a chegar a esta fase, que é não ao deslumbre, não a saber lidar com a energia que a riqueza traz, o dinheiro, a liberdade financeira e conseguir manter o propósito, porque esta ausência de propósito, por norma, é o que nos leva depois a que as foundations, as bases, se desmontem e as decisões que são tomadas começam a deixar de ter nexo com aquilo que era a lógica do percurso. E, portanto, o pragmatismo assenta precisamente nesta capacidade de olhar, analisar e perceber o que é que vai ser feito a seguir para conseguirmos manter o plano. O segundo, e é o título do filme, portanto acho que faz todo sentido, é o poder da consistência, ou seja, só consistência. Porquê consistência? Porque nós acabamos por falar muito da consistência como uma coisa simples, mas a realidade é que ela não é assim tão simples para quem nos ouve. É uma. E eu acho que não é simples pela quantidade de estímulos que temos hoje em dia. A consistência é fazer o básico bem feito, ok? Toda a gente sabe isso. Mas fazer o básico bem feito de forma repetida é difícil. Existe disciplina, existe respeito próprio, e isto são dois termos que, por norma, estão em ausência. Lá está, foram falados durante o episódio, mas eles podem estar num processo de desenvolvimento pessoal ou de autoconhecimento que ainda precisa de ser feito. Portanto, só largarmos aqui a consistência e quem nos ouve pensar, ok, agora vou ser consistente, se quiserem começar um exercício, inscrevam-se no Fitness Up e tentem treinar 3 vezes por semana. E aí começam a ter um percurso de consistência. E Bruno, eu quero deixar aqui o último termo para ti, porque eu sei que gostas de adicionar sempre aqui E o um último fator. termo, não ser só eu gostar de o fazer e do Ruben fazer isto de uma forma excelente, esta parte, é um termo que a mim me motiva, é um termo que faz parte do meu propósito, que é o conhecimento. Ou seja, aqui a procura pelo conhecimento que o Elder falou, vezes e vezes se encontra neste episódio. Eu acho que isso fecha aqui em grande parte, ou seja, se estivermos a perceber o pragmatismo, a consistência e o conhecimento, eu acho que isso, sem dúvida, pela oportunidade que tivemos aqui de falar durante este tempo com o Elder, para mim é a forma do sucesso dele, foi o que passou e temos aqui estes 3 termos. Elder, não sei se queres acrescentar aqui alguma Ou coisa ou remover. comentar ou Podes remover. dizer, esta fórmula não está de acordo com a minha forma de sucesso real e vamos aqui remover. Concordo plenamente com vocês. Tento ser o mais pragmático possível e acrescento a importância de nós simplificarmos o processo. Quanto mais simplificarmos o processo, mais limpo e mais simples e mais prazeroso ele se torna. E às vezes nós temos aqui uma tendência, de complicar à medida que vamos crescendo, nós vamos criando a coisa, e tornando-a mais complicada. Muitas vezes vamos pensando e passando e recebendo insights
de que o mundo dos negócios que é complicado, não tem não tem complicação nenhuma. A coisa mais fácil é fazer e corrigir, e voltar a fazer, errar e corrigir. Essa é a forma mais simples do empreendedor seguir em frente. O poder da consistência, obviamente que é o fator diferenciador no sucesso. E como vocês estavam a dizer, é extremamente difícil e cada vez mais difícil face aos estímulos constantes que nós vamos tendo neste tipo de sociedade em que vivemos. Por isso o meu conselho é: cortem esses estímulos, eliminem ao máximo estímulos que não vos acrescentem, para que possam realmente dedicar o vosso tempo a serem consistentes naquilo que realmente importa. Fazer aquilo que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, às vezes que forem precisos serem feitos. E depois, obviamente, o conhecimento, porque conhecimento é a base da ação. No entanto, sem esquecer que conhecimento sem ação é pura ilusão. E fico-me por aqui. Olha, e acabamos em grande, Helder. Essa frase está excelente para acabarmos o episódio. Agradecer a quem nos ouviu até aqui. Se ainda não nos seguem nas redes sociais, Helder Ferreira, Bruno Lopes e Silva e Ruben Dias Marques e a Fórmula do Sucesso. Foi um gosto estar convosco nesta última hora. Obrigado. Muito obrigado, Bruno e Ruben. Um abraço.